Olá a todos! Vamos iniciar mais um vídeo no canal da Igreja Luterana de Interlagos com o nosso projeto de 2025, Confissões Luteranas para hoje. Já fizemos quase 30 vídeos e eu tenho algo a dizer a vocês que nós estamos hoje basicamente na metade desse projeto. Eu estou aqui com o livro de Concórdia em mãos e eu vou só recapitular aquilo que nós já estudamos até aqui. Nós estamos estudando na sequência as obras que estão neste livro, que trazem as confissões luteranas. Nós estudamos os símbolos, ou os 3 símbolos ecumênicos, lembram? Credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano. Nós estudamos a Confissão de Augsburgo, que é, por assim dizer, o documento mais importante da Reforma, né, em termos de doutrina, em termos... Claro, alguém poderia dizer, mas e as 95 teses? As 95 teses foi o estopim, foi aquilo que desencadeou. Mas como um documento confessional, público, doutrinário, é a Confissão de Augsburgo. Depois nós estudamos a apologia à Confissão de Augsburgo, que, digamos assim, explica e aprofunda a Confissão de Augsburgo. E por último, nós vimos já os artigos de Esmalcalde, escritos por Lutero. Nosso último vídeo nós fizemos um fechamento destes artigos, ok? E agora nós estamos começando a passar já da metade. Nós temos mais 4 obras para estudarmos. Sobre o poder e o primado do Papa, o Catecismo Menor, o Catecismo Maior e, por último, a Fórmula de Concórdia. Só que sobre o poder e o primado do Papa é só o vídeo de hoje. E aí nós já vamos ter passado da metade, né? E aí nós teremos apenas o Catecismo Menor, Catecismo Maior e a Fórmula de Concórdia. E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Talvez você que está acompanhando desde o início pode estar achando, poxa, está repetindo demais, está trazendo os mesmos temas, a gente... parece que está lendo tudo de novo. Muito bem, mas agora não vai ser mais assim. Hoje a gente vai se concentrar bastante sobre a questão papal, é verdade. Nos concentraremos bastante nessa questão. Mas a gente vai especialmente observar coisas muito mais práticas quando a gente começar a estudar os catecismos, o catecismo menor e o catecismo maior. E aí você vai ver que muita coisa que a gente acaba tendo que confrontar hoje já estão lá nos catecismos. Se a gente tivesse um estudo mais contínuo dos catecismos, talvez a gente muitas vezes não passasse tanto aperto em termos doutrinários, em termos de fé, do que passamos. Feita essa digressão, a gente trazendo um pouco também tudo que a gente já viu e apontando para o futuro, nós podemos agora trazer à tona essa obra sobre o poder e é um tratado sobre o poder e o primado do Papa, certo? Se no último vídeo eu quase não me ative aos textos, eu falei de uma forma livre porque era muita repetição, lembram? Nesse vídeo não, eu vou me ater bastante aos textos e essa obra ela é essencial para nós entendermos a seguinte pergunta, que eu vou colocar como uma pergunta norteadora que vai estar até no título deste vídeo. Por que nós não seguimos a autoridade papal? Por que não seguimos a autoridade papal?
Recentemente tivemos conclave, temos um novo Papa, respeitamos, ok, né? E ainda não conhecemos muito bem ele, né? O Francisco a gente já conhecia, né? O Bento XVI também, os últimos, né? João Paulo II, são pessoas muitas vezes carismáticas, muito inteligentes, têm um conhecimento muito grande. E esse novo, né, o Leão XIV, não deve ser diferente. Mas nós não seguimos a autoridade dele, do Papa. E por quê? Veremos hoje neste vídeo. Muito bem? Como introdução, nós vemos que os artigos de Esmalcalde, eles tiveram uma certa resistência, uma certa dificuldade em serem aceitos, né? Mas esse tratado, não. O tratado foi oficialmente aceito em Esmalcalde como uma confissão de fé e destinava-se a ser um suplemento à Confissão de Augsburgo e não, como habitualmente se supõe, um apêndice aos artigos de Esmalcalde. Então, nós estudamos na sequência do livro de Concórdia ele depois dos artigos de Esmalcalde, mas na verdade, se nós observássemos esse aspecto, talvez tivéssemos que fazer o contrário, estudá-lo logo após a Confissão de Augsburgo, ou pelo menos após a apologia da Confissão de Augsburgo. Feita essa introdução, passamos para o primeiro ponto, que fala a respeito do poder e primado do Papa. E lemos assim: o bispo romano arroga-se a posição de estar por direito divino acima de todos os bispos e pastores. Em seguida, acrescenta ainda que possui por direito divino ambas as espadas. Que negócio é esse de ambas as espadas? O Papa vai sair por aí decapitando pessoas? Não. O que ele quer dizer? Isto é, a autoridade de conferir e a de transferir reinos. A autoridade do reino da direita e a autoridade do reino da esquerda. A autoridade sobre a igreja e a autoridade sobre o governo civil. Era deste modo que o poder papal se apresentava no tempo de Lutero. Em terceiro lugar, diz que crer isso é necessário para a salvação. E por essas razões o bispo romano chama-se vigário de Cristo na terra, ou seja, um representante de Cristo na terra. Você quer ter contato com Cristo? Vá até o Papa e lá você terá Cristo. Era isso que estava sendo pregado, veiculado, oferecido às pessoas. Julgamos e confessamos que esses 3 artigos que foram colocados, ou seja, o bispo romano está por direito divino acima de todos os bispos e pastores, ele ter por direito divino ambas as espadas, do governo da direita e do governo da esquerda, a autoridade sobre a igreja e sobre a sociedade, o governo civil, e chamar-se a si mesmo como vigário de Cristo, julgamos e confessamos que esses 3 artigos são falsos, ímpios, tirânicos e perniciosos à igreja. Já começa desse modo. Não dá. Não compactuamos com isso. Não concordamos com o poder e primado do Papa. E aí, na sequência da obra, na sequência desta confissão, nós veremos o porquê. Mostremos, pois, em primeiro lugar, a partir do Evangelho, que o bispo romano não está por direito divino acima dos outros bispos e pastores. Em Lucas 22, 24 a 27, Cristo expressamente proíbe a dominação entre os apóstolos. Isso não poderia existir já entre os apóstolos. Por que depois existiria? Segundo, em João 20, 21, Cristo, da mesma maneira, envia os apóstolos sem distinção, quando diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu envio vocês, não envio você. E já já nós vamos chegar na questão de Pedro. Porque
o Papa é considerado não apenas como vigário de Cristo, mas como sucessor de Pedro, certo? Veremos isso. Terceiro, em Gálatas 2, 2 e 6, Paulo afirma claramente que não foi ordenado nem confirmado por Pedro. Tampouco reconhece Pedro como alguém junto ao qual se deva procurar confirmação. Quer dizer, se o Papa é o sucessor de Pedro e Pedro tinha o primado sobre os outros apóstolos, por que Paulo não foi pedir bênção para Pedro? Quarto, em 1 Coríntios 3, 4 a 8 e 21 e 22, Paulo iguala os ministros e ensina que a igreja está acima dos ministros. E assim não atribui a Pedro superioridade ou domínio sobre a igreja ou sobre os demais ministros. Pedro não recebeu essa autoridade. Mas espera aí, pastor. E aquele texto de Mateus 16, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo e Jesus fala que sobre Pedro constituiria a sua igreja? Nós já vamos chegar nesse texto. Calma. Quinto, o Concílio de Nicéia ordenou que o bispo de Alexandria cuidasse das igrejas do Oriente e o bispo romano cuidasse das suburbicárias. O que é isso? Sedes episcopais próximas de Roma. Ou seja, que ele cuidasse das igrejas de Roma. Isto é, das que ficavam nas províncias romanas do Ocidente. E daqui por direito humano, isto é, pela ordenação conciliar, cresceu pela primeira vez a autoridade do bispo romano. Quer dizer, até o concílio de Nicéia, que ocorreu no século IV, não existia essa história de primado. Foi algo que começou a se criar muito depois, 300 anos, 400 anos quase depois do início da igreja. Sétimo, aquela superioridade é impossível, pois é impossível que um só bispo seja inspetor das igrejas do mundo inteiro, ou que igrejas situadas nas terras mais remotas procurem a ordenação junto a um só. Pois é sabido que o reino de Cristo está disperso por todo o mundo e hoje há muitas igrejas no Oriente que não buscam junto ao bispo romano a ordenação nem a confirmação, até porque nós sabemos que em 1054 ocorreu o cisma entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Desde 1054, a igreja do Oriente não pede bênção para o Papa, eles têm o seu próprio patriarca. Oitavo, foram anunciados e realizados muitos concílios antigos que não foram presididos pelo bispo romano, como o concílio de Nicéia e muitos outros. Quer dizer, se os concílios da igreja têm importância, por que muitos concílios não tiveram a presidência do Papa? Se o Papa tem tanta importância assim? Se o Papa é até mais importante do que os concílios? Não é, né? Mas para a igreja romana é. Nono, por fim, como é que pode o Papa estar por direito divino acima de toda a igreja quando é a igreja que o elege? E pouco a pouco prevaleceu o costume de que os bispos romanos eram confirmados pelos imperadores? Então, peraí. Se o bispo romano ele é eleito pela igreja e depois passou até mesmo a ter a necessidade do aval de imperadores, como é que é esse negócio dele, por direito divino, estar acima de toda a igreja? Objetam, porém, com algumas passagens. Agora vem a história de Pedro, a sucessão de Pedro. O que os católicos romanos falam? Vamos lá. Eles objetam com algumas passagens como: você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E também, eu lhe darei as chaves. Até por isso, né? São Pedro é tido como detentor das chaves dos céus. E por isso, quando chove, a gente fala: São Pedro abriu as chaves do céu. Sabe essa historinha? Igualmente, apacente as minhas ovelhas. E mais algumas. Sim, Jesus até falou isso para Pedro, né? Apacente as minhas ovelhas. E não aparece ele falando isso exatamente desse modo para outros apóstolos. Responderemos, todavia, brevemente, quanto à interpretação das passagens citadas, que em todas essas passagens Pedro é o representante de todo o grupo dos apóstolos.
Vocês se lembram que Jesus chama 12 pessoas para serem seus apóstolos, 12 homens. Desses 12, há 3 que vão andar mais próximos a ele. Você se lembra quais são? Acertou se você pensou: Pedro, Tiago e João. Então, desses 3, quem que é o mais falastrão? Quem que é, por assim dizer, aquele que vai se colocar como representante dos apóstolos? Pedro. Mas não significa que ele vai ter uma proeminência sobre os outros apóstolos, que ele vai ter uma importância maior do que os outros apóstolos. Pedro é o representante de todo o grupo dos apóstolos, conforme se evidencia do próprio texto, pois Cristo não interroga somente a Pedro, mas diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Quando Pedro falou: tu és o Cristo, Jesus não tinha perguntado somente a Pedro, Jesus tinha perguntado a todos os apóstolos. E o que aqui é dito no número singular: eu lhe darei as chaves. E o que você ligar em outro lugar é dito no plural: o que ligarem. Tá, aquela passagem em Mateus ele diz o que você ligar, Pedro. Mas em outras passagens, como lá em João, ele vai dizer o que vocês ligarem. Perceba que não é um poder que está adstrito, que está reservado, que está restrito a Pedro, mas que é dado a todos os apóstolos, que no fim estão representando a igreja. O poder, o ofício das chaves, o poder de perdoar ou reter pecados é dado à igreja, não a um homem apenas. Além disso, é necessário reconhecer que as chaves não pertencem à pessoa de determinado homem, porém à igreja. Acabei de falar. E assim Cristo atribui as chaves, principalmente, sem qualquer mediação, à igreja. Assim como também por essa razão é principalmente a igreja que tem o direito de chamar ministros. E a questão é: quem é a igreja? A igreja é uma instituição? A igreja é um líder? A igreja é uma entidade? A igreja é um padre, um pastor, um bispo? Não. Se nós lembrarmos do que nós estudamos lá no credo, o 3º artigo do credo que fala do Espírito Santo, crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Ou seja, quem é a igreja? A comunhão dos santos. Os santos canonizados pela Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Santos são aqueles que creem em Cristo, mortos e vivos. Você crê em Cristo? Você é santo. Você é parte da igreja. Você é a igreja. Portanto, o poder das chaves foi dado a você também. A mim, pastor? Sim, a você. Mas espera aí, eu tenho poder de perdoar pecados? Sim. Claro, o poder não é seu, mas foi delegado a você, porque você faz parte da igreja, você é a igreja. É interessante, não? Seguindo, mas quanto à declaração sobre esta pedra edificarei a minha igreja, por certo que a igreja não foi edificada sobre a autoridade do homem, mas sobre o ministério daquela confissão que Pedro fez, na qual proclama que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus está dizendo: sobre o que você falou, Pedro, edificarei a minha igreja. O 2º artigo é mais claro ainda, que Cristo deu aos apóstolos somente poder espiritual, isto é, o mandamento de que eles deviam ensinar o evangelho, anunciar a remissão dos pecados, administrar os sacramentos, excomungar os ímpios sem recurso à força física. E não deu o poder da espada ou o poder de constituir, ocupar ou conferir reinos do mundo. Quer dizer, Deus não deu poder para o Papa para ele mandar e desmandar no mundo, muito menos em governo civil. Uma coisa é o reino da direita, outra coisa é o reino da esquerda. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o Estado. Deve haver separação entre igreja e Estado.
Então, Cristo deu aos apóstolos somente poder espiritual. E não, claro, ao Papa. Mas ainda assim, que poder é esse? Ensinar o Evangelho, anunciar a remissão dos pecados, administrar os sacramentos, excomungar os ímpios, sem recurso à força física. Porque quem tem direito a utilizar força física? O Estado, não a Igreja. Em terceiro lugar, é necessário acrescentar o que segue. Mesmo que o bispo romano tivesse o primado e a superioridade por direito divino, isto não significaria que se deve obediência aos pontífices que defendem cultos ímpios, idolatria e doutrina que entra em conflito com o Evangelho. Na verdade, esses pontífices e esse reino deveriam ser considerados malditos. Opa, pegaram pesado aqui, pastor. Ou seja, vamos supor, o que está sendo dito aqui? Que realmente Deus deu um poder especial para Pedro. E depois de Pedro, teve os sucessores de Pedro, que são os papas. E nós devemos respeito, reverência. Eles têm toda a autoridade sobre nós. Vamos nos submeter ao poder do Papa, certo? Mas até a página 2. Porque a partir do momento que o Papa começa a ensinar algo que não está no Evangelho, ou algo contrário ao Evangelho, nós já não devemos respeitá-lo mais. Nós já não devemos obedecê-lo mais. E era isso que estava ocorrendo. Como esta é a situação, todos os cristãos devem acautelar-se para não acontecer que se tornem participantes da ímpia doutrina das blasfêmias e injustas crueldades do Papa. Por isso devem abandonar e abominar o Papa com seus asseclas, como o reino do anticristo, conforme Cristo ordenou. Cuidado com os falsos profetas. Opa! Aqui está uma declaração fortíssima que expressa que o Papa é o anticristo. Você concorda com isso, pastor? Nós já conversamos um pouco a respeito em vídeos anteriores, não é mesmo? Até falei que precisamos respeitar o Papa, mas não se submeter à autoridade dele. Respeitá-lo como um ser humano. Lamentamos a morte de Francisco I. Nós não celebramos a morte de um Papa. Nós não consideramos apenas o Papa um possível anticristo. Nós consideramos todos aqueles que desviam as pessoas do caminho como anticristos. Na verdade, os anticristos estão por aí. Ele pode estar na nossa igreja e nós não nos damos conta. Vamos agora aos últimos 3 destaques. Diz assim: afastar-se do consenso de tantas nações e ser chamado de cismático é coisa pesada. Foi o que aconteceu com os luteranos, certo? Mas a autoridade divina ordena a todos que não sejam aliados e defensores de impiedade e injusta crueldade. E em razão disso, as nossas consciências estão suficientemente excusadas, pois os erros do reino papal são manifestos. E a Escritura clama a plenos pulmões que aqueles erros são doutrina de demônios e do anticristo. Caramba, pastor, pegou pesado de novo aqui? Pois é. O que ele está dizendo? Que nós não gostaríamos de termos um cisma com os romanos. Que nós não gostaríamos que existissem várias denominações cristãs. O bom seria que existisse apenas uma. Mas como podemos participar de uma instituição que tem uma doutrina falsa, que não prega o evangelho corretamente, que crê em fábulas, em criações humanas? Não dá. Se alguém nos colocar uma espada no nosso pescoço dizendo: ou você segue o evangelho, ou você segue aquilo que eu estou dizendo para você seguir, o que nós vamos escolher? O evangelho. Mesmo que para isso tenhamos que enfrentar a morte. Porque se nós ficamos com o evangelho, nós sabemos, mesmo que alguém venha e nos tire a vida, não tem como essa pessoa nos tirar a vida eterna. Agora, se nós nos submetermos
a qualquer outra situação, para não desagradar, para não entrar em rachas, em cismas, nós podemos perder a salvação. Importa, pois, obedecer a Deus e não aos homens. Lembram que o próprio apóstolo Pedro falou lá em Atos capítulo 5, versículo 29? E os últimos dois destaques. Consequentemente, ainda que o bispo romano tivesse o primado por direito divino, no entanto, na medida em que defende cultos ímpios e doutrina que conflita com o evangelho, não se deve obediência a ele. Até é necessário mostrar-se contrário a ele como o anticristo que é. Aquilo que nós já vimos antes. E por último, mas os que concordam com o Papa e defendem sua doutrina e cultos, poluem-se com idolatria e opiniões blasfemas. Tornam-se réus do sangue dos piedosos que o Papa persegue, lesam a glória de Deus e impedem o bem-estar da Igreja, porque confirmam erros e outras desgraças para toda a posteridade. Fortes palavras que ressaltam do porquê nós não seguimos o poder papal. Do porquê nós não podemos sequer substituir o Papa por uma outra autoridade humana. Não dá. Nós precisamos seguir o único que é o cabeça da igreja, que não é o vigário de Cristo na terra, que não é o sucessor de Pedro, mas que é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E se nós seguimos a Ele, seguramente nós não nos enganamos. Nós não entramos em ciladas, nós seguimos firme o caminho do Evangelho. Temos paz com Deus e a certeza da vida eterna. Que este vídeo tenha sido proveitoso para você, como foi para mim prepará-lo. Continue seguindo o nosso canal, o nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Curta, comente e compartilhe este vídeo e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que a partir do próximo vídeo estaremos estudando os catecismos. Fique na paz.